E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, de tédio, ninguém morre nesse país. Gente do céu, depois do final de semana extremamente movimentado, com super live, sabatina, confusões, eis que no final da noite de ontem, o Fábio Faria e o Fábio Van Garten aparecem para fazer uma denúncia grave no que diz respeito às inserções da campanha de Bolsonaro nas rádios. Quem não viu, vai ver, a gente comenta de forma bem geral. Só eu quero trazer para vocês, já são as atualizações. O que é que aconteceu já aí depois do pronunciamento de ambos? O Van Garten veio para as redes sociais, trouxe algumas informações, também fui dar uma bisoiada aí na internet, uma coisinha ou outra, já saiu notícia na imprensa, enfim, trazer as últimas atualizações, a gente comentar, tem muita coisa. Depois quero falar com vocês sobre realmente a disputa presidencial, Jair versus o Barba. Se você abrir qualquer jornal, principalmente no dia de ontem, você vai achar que, assim, estamos no fim dos tempos. É só notícia, Ave Maria, meu Deus do céu. Só, não sei nem como descrever. Teve pesquisa no dia de ontem, e tem muita coisa pra gente comentar. E tentar falar assim de uma forma sem emoção. Sem emoção, sabe? De forma bem fria. Tentar trazer algumas notícias bem recentes. Olhar alguns números. E tentar entender o que é que se passa neste exato momento. Pegando esse link aí em números. Falar algumas notícias que dizem respeito à economia do Brasil. E que tem total relação à eleição presidencial. Como alguns setores, inclusive, estão vendo aí os últimos eventos, acontecimentos. Enfim, muita coisa pra gente comentar. E por fim, a gente volta a falar sobre eleições, e aí alguns temas que dizem respeito às eleições, algumas coisas que estão acontecendo, alguns apoios políticos que os candidatos estão recebendo, alguns temores que a imprensa aí vem relatando, algumas também postagens que foram removidas das redes sociais pelas pessoas que acusam Bolsonaro de divulgar fake news, enfim, muita coisa pra gente comentar, e vamos, que é para dar tempo de falar sobre tudo. E vejam só, a Veja fez um pequeno resumo do que aconteceu até o prezado momento. Eles fizeram isso daqui e postaram ontem, já às 8h30 da noite, já estava lá. Falaram o seguinte, ó, a campanha de Bolsonaro diz que a sua propaganda no rádio tem sido boicotada. Acho que uma parte de vocês já devem ter olhado alguma coisa. Aqui é só um resumozinho bem rápido para quem não viu e o que se trata, alguns números. E é o seguinte, ontem o Fábio Faria, ministro das Comunicações, e o ex-secretário de Comunicação, o Fábio Van Garten, juntos, fizeram um pronunciamento em torno de 19h45, 19h50, na noite de ontem. A Jovem Pan até transmitiu ao vivo. Também estava no Instagram, se não me engano, do Fábio Faria. Teve alguns canais que também repercutiram. E aí eles afirmaram que as rádios, em especial no Nordeste, têm deixado de veicular parte das propagandas do presidente, o que tem prejudicado a candidatura. Segundo eles, a campanha contratou duas empresas de auditoria. Uma delas, a Audiência Brasil Tecnologia. A gente vai voltar a falar dessa daí, porque já vai ter algumas movimentações, provavelmente, na manhã de hoje, e que dizem respeito a essa empresa. Mas grava aí o nome. E aí, essa auditoria, em tese, atestaria que as rádios deixaram de transmitir cerca de 154 mil inserções da campanha de Bolsonaro. E aí no Nordeste, onde o presidente teve baixa votação no primeiro turno, teriam sido 29.160 inserções a menos. Segundo o Faria, as rádios transmitiram 18,24% menos inserções do que Bolsonaro tinha direito, período de 7 a 21 de outubro. De acordo com o ministro, a campanha pleiteia a reposição desse tempo para restabelecer a igualdade na disputa. Entre os dias 7 e 14 de outubro, foram veiculadas 164.204 comerciais em todo o Nordeste, enquanto a campanha do PT teve 88.144 inserções, a do PL ficou com 76.060, ou seja, cerca de 12 mil publicações a menos. O estado com maior discrepância foi a Bahia, com cerca de 7 mil comerciais a mais para o PT na segunda semana de outubro. Teve a denúncia. Aqui são dois comentários para sentir como foi
recebido por parte da imprensa, até os comentários também. A Vera Magalhães já trouxe algumas informações novas, a Vera Magalhães já trouxe inclusive algumas coisas na lei sobre o que diz respeito à fiscalização, se as inserções realmente estão indo por lá, se não está indo, isso, aquilo, outro. Enfim, a confusão a priori foi gerada. Vamos ver o desenrolar ao longo do dia. Mas ontem ainda, você vê aqui em horário bem próximo os tweets, a Miriam Leitão comenta às 8h14 e o Noblar às 8h27, e a Miriam fala: o governo Bolsonaro vai ficar inventando um factoide por dia para tentar abalar a eleição. É o que eu chamo de golpe eleitoral, um fato de impacto externo que cause barulho ou comoção. Tentará com isso mudar o quadro muito cristalizado e a favor de Lula. Então vejam só, a priori é uma denúncia, até o momento. Foram solicitadas provas. Ontem, inclusive, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também da Suprema Corte, ele despachou, falou que carece de provas, e espera aí, deu 24 horas para a campanha de Bolsonaro apresentar as provas sobre as afirmações. É algo muito grave, mas perceba, a Miriam Leitão trata este fato como um fato de impacto externo, que cause barulho ou comoção. Ela disse que a campanha de Bolsonaro quer fazer isso. Logo, se ao longo do dia a campanha apresentar provas realmente concretas, estamos diante de um fato impactante. E aí, segundo a Miriam Leitão, é um típico fato que, quem sabe, né, poderia mudar esse quadro cristalizado para favorar Bolsonaro. O Noblar fala: que provas sustentam a denúncia da campanha de Bolsonaro de que as emissoras de rádio sabotam os comerciais do presidente? Quais são as provas? Um levantamento feito por uma empresa de Santa Catarina, Audiência Brasil Tecnologia Limitada, aberta em 2000, não há o nome das emissoras. Não há o nome. Sabe? Como é que a gente sabe? Quem foi que deixou de passar a propaganda? Que dia? Qual horário? Né? Você trouxe um número fechado, faltou 154 mil, Nordeste tanto, na Bahia tanto. Mas e aí? Quais são as provas? O que tem aí realmente de robusto? E aí, sobre isso, ainda no final da noite de ontem, o Lauro Jardim, ele mesmo escreve a nota, falando o seguinte: a campanha de Bolsonaro promete ao ministro Moraes entregar amanhã provas sobre rádios que deixaram de veicular inserções da propaganda gratuita. A campanha de Bolsonaro se comprometeu a entregar amanhã, ainda na parte da manhã, ou seja, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, já pode até ter sido entregue, todos os documentos que comprovariam a denúncia feita hoje pelo ministro Fábio Faria sobre irregularidade nas inserções da propaganda eleitoral do presidente das rádios. A promessa foi feita agora há pouco pelo próprio Fábio Faria, num telefonema que ele realizou para o ministro, que na noite de hoje divulgou um documento em que qualifica as denúncias de graves, mas baseadas em um relatório apócrifo. O próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral havia dado 24 horas para que a campanha de Bolsonaro apresentasse provas e ou documentos sérios. O Fábio Faria disse ao ministro que aí serão entregues hoje, deve ser pela manhã, aos técnicos do TSE, o login e as senhas da audiência, que seria uma empresa contratada pela campanha para fazer a auditoria das inserções. E a PER não é a única empresa, a gente já comenta sobre isso. Com elas, seria possível comprovar as irregularidades nas regiões Norte e Nordeste. Serão entregues também os nomes das rádios com horários de veiculações das inserções. Então, em tese, aí vai ter o nome da rádio. O que o Noblar perguntou aqui atrás, né? E aí, quais são as emissoras? O pessoal vai entregar. E aí, olha só. Essa denúncia, ela foi feita Fábio Faria e o Fábio Van Garten. Ontem algumas pessoas comentaram sobre isso. Uma delas foi o Marcelo de Carvalho, o dono da Rede TV. Para quem não conhece, o Fábio Van Garten, ele tem um histórico profissional nesta área de dados no que diz respeito à mídia, né? Ibope, essas coisas, veiculação de propaganda, ECAD, é a área dele. É um cara que tem 20 anos no mercado, ou seja, é um cara que a priori tem um conhecimento do que ele está falando. Vamos ver aí o desenrolar ao longo do dia. E ontem mesmo, e aí já na madrugada de hoje, você vê aquela postagem lá embaixo, é de 00:01, né? Já era 1 minuto do dia de hoje, do dia 25. Fábio Van Garten, ele fala o seguinte, ó.
A nossa equipe de operações, de mídia, está compilando todas as praças, todas as emissoras, todas as inserções em todas as faixas horárias pré-determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Referidos relatórios são assinados pelas empresas fiscalizadoras, check engine media, bem como carimbadas com o CNPJ delas. Depois ele volta para falar. Outra informação importante. A tecnologia empregada na auditoria de mídia publicitária, no caso atual, as inserções da campanha do presidente, é a mesma tecnologia que o ECAD utiliza para auditar veiculações das músicas dos artistas para repasses a títulos de direitos autorais. Muita confusão. O que é que ele está falando? A gente chega lá. Além da audiência que eles devem entregar hoje, né, o login, a senha, etc., o Fábio Van Garten, e isso até eles tinham falado já no pronunciamento, ele fala o seguinte, para eliminar qualquer ilação ou comentário sem sentido, uma das empresas que contratamos para auditoria de mídia, cuja sede fica em Minas Gerais, prefixo 31. É uma empresa chamada SoundView, que está lá. Apresentamos a SoundView, um painel de controle moderno, didático e com excelente usabilidade para a visualização dos dados de veiculação nas emissoras de rádio pelo mundo. E aí, olha só, vou falar pela plataforma, aquela que vocês assistem aqui no YouTube. A Google já tem, e eu acho que deve ser uma tecnologia similar, que é utilizada por essas empresas. Já existe um algoritmo na plataforma que quando, por exemplo, você coloca uma música que tem direito autoral, não é que a plataforma apenas identifica, tem um conteúdo que não pode ir ao ar. Não. Eles, inclusive, identificam o nome da música, tudo bonitinho, já aparece o lugar, porque até, sei lá, você resolver colocar de qualquer forma, você não deveria... Direitos autorais, qualquer ganho, vai tudo direto lá para o artista. Tudo bonitinho. Então, nos tempos atuais, já existem realmente softwares, né, que você consegue utilizar, que ele consegue escutar e ele reconhece o som e ele fala, o som é esse daqui. Quer ver um bom exemplo que qualquer um pode testar em casa? Tem um aplicativo chamado Shazam. Esse aplicativo é o seguinte, você dá play na música, você aperta o Shazam, você fala, essa música é bacana, queria saber o nome dessa música, quem é que canta. Você liga o Shazam escuta lá por 5, 10 segundos, ele processa, ele fala, a música é essa. E assim, a taxa de precisão do Shazam é algo assim sensacional. Então, em tese, como seriam esses aplicativos? Você entra no site da própria SoundView, ela diz que tem, acho que não me engano, tem quase 5 mil emissoras cadastradas na SoundView, emissoras de rádio ao redor do país. Ele deixa inclusive o plugin, se você quiser conectar, etc. E aí fica um algoritmo rodando, que ele fica acompanhando, né, toda a programação do dia, ele deve separar lá pelas faixas. E aí, pelo que eu dei um bizu, né? Aqui um mix de um engenheiro eletricista, um entusiasta de videogame, computador, que conhece um pouquinho das coisas. Você meio que coloca, né, qual é o áudio que você estaria procurando. Então você meio que colocaria aquela peça da propaganda de Bolsonaro específica. E aí ele ia fazer uma varredura, né, em todo o programa, na base de dados deles, para falar, essa peça aqui específica, ela apareceu tantas vezes em tais emissoras, em tais horários. É isso daí o que essa plataforma aparentemente se propõe a fazer. Essa própria plataforma SoundView, a audiência eu não fui atrás para dar uma vasculhada maior. Mas aqui, como eu vi que o Van Garten colocou um site, eu fui no site para dar uma olhada. Você vê que não é uma empresa pequena, é uma empresa que presta serviço para a Petrobras, para a Oi, a Monsanto, uma das maiores do mundo aí na questão de implementos agrícolas, até semente também, Itaipava, até a turma do Lema, né? Centauro, Carrefour, Honda, Decolar, LX, Microsoft, claro, Bridgestone, Cristal, Epson e Ambev. Assim, tem um hall de clientes relativamente famosos. Continuando ainda, o Van Garten, já na madrugada de hoje, ele fala, nesse primeiro momento, iremos atestar a quantidade de inserções publicitárias da campanha, nas mais de 4.800 rádios do Brasil. Num segundo momento, iremos avaliar se as inserções foram vinculadas dentro da faixa de horário que o tribunal determina. X de manhã, Y de tarde, Z de noite. A audiência varia muito dependendo da faixa, né, do horário. Não é só a questão se passou, mas passou também na hora certa? Isso é importante. Que ele diz, de tarde, por exemplo,
às 14 horas, temos muito menos gente assistindo a TV e o rádio do que às 17h45. De noite, às 10 da noite, temos menos gente ouvindo rádios do que às 18h30, quando as pessoas estão retornando do trabalho. E o Vanguard ainda fala o seguinte, isso aqui foi ontem, 9 da noite. Toda auditoria de mídia tem como objetivo comprovar, testar a veiculação de determinado filme publicitário de um determinado anunciante. No caso de veiculação, teremos no relatório as seguintes informações: qual foi a emissora, a data, a hora, a duração e o nome do filme. Uma vez consolidadas as inserções comprovadas, temos uma conta do total obrigatório menos o total encontrado, e aí você vai ter a diferença. No nosso caso, em 15 dias, com dados preliminares, tivemos 154 mil inserções faltantes no Brasil. Só para frisar mais uma vez, aqui foram as denúncias feitas pelo Faria, pelo Van Garten. Ao longo do dia deve ter um desdobramento, mas aqui foram as informações que eles passaram. O Van Garten também fala: algumas informações adicionais e relevantes. Todos os veículos de comunicação são obrigados por lei a arquivar em seus últimos 30 dias de programação integral. A certeza da impunidade era tamanha que nem disfarçaram a divergência absurda. Só tem uma coisa a dizer: a casa caiu. Eu não vou falar que a casa caiu, eu só vou falar que pelo tom do Van Garten, ele parece assim muito certo que vai encontrar alguma coisa errada. Com base nos relatórios preliminares, né, a forma que ele me vem escrevendo, e ele vem explicando o assunto aí nas redes sociais.